A Comissão Política Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata exige que seja feita uma auditoria à Tejo Ambiente, empresa intermunicipal, até final deste ano. Caso contrário, será convocada uma Assembleia Municipal extraordinária, onde será apresentada uma moção de censura à Câmara Municipal. Registro então para esta conferência de imprensa, onde Lourdes Ferromao, presidente da Conselhia de Tomar do PSD, começou por dar voz ao descontentamento dos sociais-democratas. Não podemos ficar a assistir à fraca gestão que a Presidente Anabela Freitas e o PS exercem no Conselho de Tomar. Há falta de interesse em que se conheçam e se discutam as opções por eles tomadas e a falta de interesse em que aceitem as propostas do PSD. E perante uma campanha que há um ano foi feita de promessas, anunciando projetos e ideias para um terceiro mandato, e onde se afirmava, por exemplo, que Tomar hoje em dia respira uma dinâmica que não havia há anos, destacava à altura, à data, a candidatura do PS, o relevante trabalho que tinham feito ou que fizeram para fixar as empresas, e que o caminho certo no Conselho era este Conselho como líder de uma região na captação de investimentos, contrastando com a realidade que todos nós conhecemos, quando desistiram de uma candidatura a fundos comunitários para revitalizar o parque empresarial e que, apesar de lhe mudarem o nome, nunca deixou de ser zona industrial. E nunca mais fizeram as intervenções tão reclamadas pelos empresários. Ainda também mais um tema que tem trazido para a ordem do dia, a habitação social e a habitação a custos controlados, onde diziam que queriam disponibilizar uma habitação para cada um, onde todos pudessem pagar e onde todos tivessem uma casa, o seu trabalho e o seu lazer. Lembrava a recandidata Anabela Freitas à data, que tinha uma estratégia local para a habitação e que já tinha 12 milhões de euros disponíveis para investimento e que pretendia influenciar a construção nova, a par de uma percentagem mais pequena de reabilitação. Mas o que foi feito, quanto foi feito e como foi feito? Ainda dizia que estávamos numa altura em que tínhamos oportunidades únicas, não só porque o conjunto dos fundos comunitários que estavam previstos e que tinham um conjunto de candidaturas em carteira, para a inovação social e para a saúde, e que todos os tomarenses iriam ter saúde acessível. Mas o que temos nesta área da saúde? Continuamos a não querer ver discutidos as opções ou a falta delas também na área da saúde. Ainda nos discursos da campanha do Partido Socialista, que governa esta Câmara Municipal, se apresentava com equipas de gente capaz, equipas que não estavam preocupadas com likes ou popularidades vãs nas redes sociais, mas equipas sim com motivação renovada, mas não só preocupadas, mas que estão só preocupadas em meter Tomar no caminho certo. Onde vemos esses tipos de comportamento e essas atitudes? Há autarcas que não fazem outra coisa que estar preocupados com as redes sociais. Por isso, dizemos que este não é o caminho certo, é cada vez o caminho mais incerto. E se era destacado no discurso de vitória da Sra. Presidente da Câmara a importância da Assembleia Municipal como o órgão mais representativo dos cidadãos, temos vindo a assistir a muitos atropelos nessa área. Que pretende alertar para um conjunto de situações que se têm vindo a verificar neste mandato socialista, que tomou posse há cerca de um ano e que mancham não só a atividade da Câmara, como também a mesa da Assembleia Municipal, que não tem atuado no quadro das funções que lhe são conferidas por lei, não exigindo ao órgão executivo o respeito que o órgão fiscalizador merece. Com efeito, foi aprovado ainda no mandato passado, mais precisamente a 30 de junho de 2021, por unanimidade, uma moção apresentada pelo PSD que exigia a realização de uma auditoria à empresa Tejo Ambiente no prazo de 3 meses. O
PSD, sempre atento à gestão da Câmara Municipal, apresentou vários requerimentos relativos a esta empresa intermunicipal, tendo obtido respostas vãs, ocas, ou então a Câmara tem optado pelo silêncio, não dando resposta aos nossos requerimentos. A saber, sobre a TEJ Ambiente, questionámos várias vezes em julho, em agosto e já em setembro, sobre a transferência relativa à subvenção para a TEJ Ambiente e sobre a não existência de auditoria. As respostas que obtivemos foram o silêncio ou respostas vãs, desrespeitosas e até ilegais, quando alegam a nulidade de uma deliberação da Assembleia Municipal. Solicitámos verbalmente, em plena Assembleia Municipal, o motivo de não ter sido efetuada essa mesma auditoria, já que a mesma deveria ter sido realizada até finais de setembro de 2021, termos sido respondido pela Sra. Presidente da Câmara Municipal que o órgão executivo daquela empresa havia recusado, pois não estava na disposição de pagar o valor que havia sido solicitado para tal. Requeremos ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Tomar que diligenciasse no sentido de nos ser enviada cópia da ata do Conselho de Administração que fundamentou a recusa dessa mesma auditoria, assim como os orçamentos apresentados para o efeito. Apesar das nossas insistências, a Câmara Municipal e o Sr. Presidente da Mesa não apresentaram quaisquer respostas. Além do mais, temos vindo a verificar que as moções que são apresentadas e aprovadas têm sido desprezadas pelo órgão executivo, com a complacência do Sr. Presidente da Mesa. A título de exemplo, a moção do PSD relativa à informação pública do conteúdo das reuniões e sessões, que exigia, além do mais, a publicação no sítio institucional do município e o envio a todos os órgãos de comunicação social das deliberações e atribuição de um item no sítio de internet do município para cada grupo municipal. Os serviços da Presidência responderam simplesmente que as reuniões já são transmitidas online e, como tal, não têm que cumprir a deliberação da moção. O mesmo fazendo quanto às questões relativas à TEJ Ambiente, onde respondem para consultar as atas que estão online. E tudo isto com autorização e permissão do Sr. Presidente da Mesa, que deixou que um Vice-Presidente da Câmara afirme, em plena Assembleia Municipal, que as moções são opiniões e, como tal, a Câmara não está vinculada a cumpri-las. Além do mais, esta Mesa da Assembleia quis inovar, prometendo o Sr. Presidente da Mesa que iria fazer assembleias descentralizadas em todas as freguesias deste Conselho, sendo que já passou um ano e apenas o fez numa freguesia rural deste Conselho. Foi também um compromisso a constituição de uma comissão permanente, a qual desta vez e de uma forma inovadora conta com os 2 secretários da Mesa e até agora ainda não apresentou qualquer ata com as conclusões políticas de cada uma das reuniões, apesar de ter sido requerido pelo PSD e, repita-se, apesar de contar com os 2 secretários da Mesa. Mais, temos 6 comissões criadas por atacado no regimento, sem haver um prévio estudo quanto à necessidade da existência de cada uma delas. Mas as mesmas continuam sem reunir, exceto a da Juventude e Educação, cuja coordenação, curiosamente, pertence ao PSD. Constatamos que são já bastantes episódios lamentáveis que temos vindo a assistir neste primeiro ano de mandato. Ora, são as moções que não são cumpridas porque a Câmara entende que se tratam de opiniões. Ora, são a ausência de respostas aos sucessivos requerimentos apresentados no âmbito do poder fiscalizador da Assembleia Municipal. Ora, são a ausência do relato da atividade da Comissão Permanente, cujo trabalho é desconhecido. Ora, são o agendamento de pontos na ordem do dia, sem documentação de suporte para os deputados municipais poderem discutir e apreciar. A Câmara não respeita a Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Mesa assim o permite. Existem, contudo, assuntos que não podemos deixar passar em claro. Vamos continuar a exigir o cumprimento das moções, mas há uma que vamos colocar um limite. Não vamos tolerar mais que se venha a adiar a realização da auditoria às contas da TEJ Ambiente, aprovada em junho de 2021, que deveria ter sido realizada até finais de setembro desse ano. Assim sendo, iremos comunicar oficialmente ao Sr. Presidente da Mesa a exigência dessa mesma auditoria até final deste ano. É imperioso, de uma vez por todas, saber onde é gasto o dinheiro dos contribuintes, saber o que falhou, apurar responsabilidades e exigir o cumprimento da lei. Caso a mesma não venha a ser cumprida, iremos solicitar a convocatória de uma sessão de Assembleia Municipal extraordinária em janeiro de 2023, no sentido de apresentar uma moção de censura à Câmara Municipal de Tomar
nos termos da alínea K do artigo 24 do Regimento da Assembleia Municipal de Tomar. E exigiríamos que sejam tomadas as devidas conclusões e consequências e apuradas as responsabilidades em relação à mesa da Assembleia em face da sua atitude passiva quanto a este tema, pois não vem zelando pelo cumprimento das deliberações como lhe é exigido por lei. Muito obrigado. Estamos disponíveis para qualquer questão que as senhoras e os senhores jornalistas possam ter no decurso do que foi apresentado. Já agora, tendo em consideração que a Tejo Ambiente é uma empresa intermunicipal, por si só, a Assembleia Municipal de Tomar, se assim determinasse, tinha essa legitimidade para se fazer auditoria a essa mesma empresa, mesmo que não houvesse a concordância dos outros conselhos associados à Tejo Ambiente? Havendo ou não essa legitimidade, essas respostas nunca nos foram dadas. Portanto, daí nós temos apresentado já vários requerimentos sobre uma Assembleia que aprovou uma moção. Essa moção a Câmara tem que fazer todas as diligências necessárias junto desta empresa intermunicipal para que a mesma se fizesse, porque a Câmara comparticipa com verbas muito avultadas, como António Feliciano sabe, para salvar esta empresa. E o que é certo é que até agora a única resposta que nos foi dada não foi essa que tem legitimidade ou deixou de ter. A resposta que foi dada verbalmente pelo Sr. Presidente da Câmara é que a empresa intermunicipal, portanto o Conselho de Administração, não estava na disposição de pagar a quantia para uma auditoria externa, mas o que aliás essa questão da legitimidade penso que nem se coloca, porque numa reunião que foi feita com o secretário executivo o diretor executivo desta empresa intermunicipal, o mesmo disse, não tinha problemas nenhuns em fazer essa auditoria, que estava de consciência tranquila e que podia ser feita. Portanto, penso que essa questão da legitimidade nem se coloca. O que é certo é que nem a Câmara coloca essa questão, nem faz as diligências para que a mesma faça, e até Tejo Ambiente, pura e simplesmente, diz que não faz porque não está para gastar dinheiro nessa auditoria. E já lá vai muito tempo, portanto, e há uma deliberação aprovada por unanimidade. É assim, a Câmara Municipal de Tomar tinha uma candidatura à área de localização empresarial no âmbito dos fundos comunitários aprovada, e era uma candidatura de cerca de 1.800.000 euros. Essa candidatura previa a requalificação, quer em termos de comunicações, de vias, portanto, de identificação, mas também da criação de um edifício que fosse usado e utilizado pelos empresários da zona industrial, quer para reuniões, quer até para haver a disponibilidade de um refeitório, portanto, onde houvesse essas condições, que não existem condições nenhumas na zona industrial a esses níveis. E por inoperância, aquilo que foi possível concluir é que houve inoperância da parte da Câmara Municipal, porque a dada altura, quando a candidatura já estava aprovada, ela não foi projeto, tinha que ir a um projeto, a um concurso de projeto, que era isso que estava previsto já na candidatura. Atrasaram, nem o levantamento topográfico à data estava feito. Fizeram o levantamento topográfico, foi feito já depois. Depois comunicaram que havia dificuldades na concretização desse investimento, tal como tinha sido previsto. O que é certo é que essas dificuldades que identificaram nunca foram explicadas exatamente de forma transparente no projeto, nunca foi apresentado essa explicação. A desculpa foi sempre que a atual zona industrial não contemplava as condições para executar o projeto, o que é, assim, algo incompreensível, porque se faz um projeto, se apresenta um projeto que é aprovado em candidatura a fundos comunitários e se ele é aprovado, à partida deveria reunir todos os elementos para que houvesse
a concretização do mesmo, e as desculpas foram muitas e sempre sem as explicações devidas. Sim, perdeu-se 1.800.000 euros de investimento da zona industrial, perdeu-se a oportunidade de requalificar aquela área que temos, que foi a nossa primeira zona industrial e que muitos empresários ali desenvolvem as suas atividades com muitas dificuldades, que nós passamos por lá e verificamos o estado pouco ou nada cuidado da envolvente, dos acessos, portanto, comparativamente com algumas situações que todos nós conhecemos, não é preciso estar aqui a dizer que é ali ou acolá, sabemos que, de facto, os empresários ficaram muito prejudicados nessa matéria. E o Conselho de Tomar também, e as pessoas, e todo este trabalho que devia ser desenvolvido para a fixação de pessoas e para a criação de emprego, para a fixação de jovens e para também uma certa inovação, ficou comprometido. Às questões que foram feitas sobre a TEJ Ambiente, e, efetivamente, e como foi questionado, nós não temos a informação oficial daquilo que aconteceu na reunião do Conselho de Administração. Sendo na altura a atual Presidente de Câmara Presidente desse Conselho de Administração, Conselho de Administração que é composto por 3 pessoas e que a única informação que temos é a informação informal da Sra. Presidente, que foi rejeitada. Tendo nós já pedido várias vezes informações sobre essa reunião, nomeadamente as atas, e não tendo qualquer informação sobre elas. Com ainda uma agravante, que é os estatutos da TEJ Ambiente são muito claros no que diz respeito à comunicação entre os órgãos deliberativos dos acionistas e a TEJ Ambiente. Ou seja, a mesa da Assembleia Municipal pode comunicar diretamente com a TEJ Ambiente sem ser necessária a intervenção da Câmara Municipal. Nesse sentido, isto aqui estamos a falar daquilo que é o trabalho simples que a mesa pode fazer e que não extravasa em rigorosamente nada aquilo que são as suas competências. E nisto, portanto, passando estes meses todos, entretanto já foi também mais recentemente aprovada a nova moção e que foi aprovada praticamente por toda a gente, menos pelo Partido Socialista, em que se volta novamente a exigir esta auditoria, continuamos na mesma sem resposta. Falta de transparência que existe em torno dos negócios, sem segundo sentido, dos negócios da Câmara Municipal de Tomar. A transparência é a pauta pela qual, infelizmente, estamos a ser obrigados a conduzir-nos. No caso concreto da TEJ Ambiente, e para lá da empresa, como disse o Ricardo, não cumprir com o que os seus próprios estatutos a obrigam, que é informar e dar a informação que é necessária em cada momento, para lá disso, do incumprimento por parte da empresa, inexplicado e inexplicável. O caso dos investimentos que citou é também, infelizmente, é paradigmático. Nós estamos há 4 meses, há cerca de 4 meses, à espera que, por exemplo, a TEJ Ambiente, que perde metade da água que vende em Tomar, paga, mas não vende. Ou seja, em termos grosseiros, tem que duplicar o preço para cobrir o prejuízo de perder metade da água. Nem sequer é capaz de nos responder quais são os investimentos que têm em curso ou previstos para combater 50% de percas de água. Nem sequer isso é capaz de responder. Quanto ao saneamento, envia-nos respostas, envia-nos um quadro de investimentos até 2026, salvo erro, mas que também, em concreto, no caso do Conselho de Tomar, nada dizem. Ou seja, o comportamento da TEJ Ambiente, comportamento institucional da TEJ Ambiente, talvez fruto da presidência que teve até recentemente, que foi a Sra. Presidente da Câmara de Tomar, é pautada pela total ausência de transparência. Com prejuízo direto, seja para o consumidor, como foi o recente caso de aumentos de preços, seja para o contribuinte, como foi um caso relativamente recente ainda, a transferência de 1.200.000 euros, salvo erro, da Câmara Municipal de Tomar, o nosso dinheiro, enquanto acionista da TEJ Ambiente. Ou seja por via de sermos consumidores, seja por via de sermos contribuintes, estamos sempre a pagar para aquela empresa que
Bom, existe, sabemos que existe, mas não sabemos exatamente o que faz, para além de ser responsável pelas questões de saneamento e de abastecimento de água. Em muito mais condições, como todos sabemos, infelizmente, seja de preço, seja de qualidade do abastecimento.